Gente, quero trazer um tema um pouco diferente de tudo que eu acho que eu I já want to bring preguei para a vocês. different theme. I think it's different than anything I've ever preached to you guys No before. domingo à noite, quando eu falava lá na Assembleia de On Deus, Sunday night, as I was speaking at the Assembly of Haverhill. God in Haverhill, eu estava citando uma frase I was do saying, José Maria Trindade. I said a phrase Quantos from conhecem? José Maria Trindade. Quase que todo direito. He has a show on TV. Quase todo gente da direita conhece José I Maria think everyone Trindade. who's Ele é um dos comentaristas conservative knows about this guy in Brazil. da Jovem Pan. He does Ele tá- commentary for Que Jovem eu fico Pan. impressionado porque ele está em todos os programas da And Jovem I Pan. imagine that he's part of every one of their programs, De manhã até à noite. and from the morning until night. E ele faz parte do... Agora é o quarteto lá? And Quarteto, now não. there's São 5 agora, né? 5 of them that Cinco é o do quê? commentary together. Fala, quinteto. Quintet. Agora é o Quintet. quinteto lá, né? Tá lá a Ana Paula, We have Ana Paula, tá o Augusto, o Fiuza, Augusto, José Maria all Trindade e these o people that Vitor. he's talking about. This is a group that does Eu ouço commentary todos on os Brazilian dias TV. eles. And I listen to them radio. Todos I os apologize. dias. I listen to them every day. E o José Maria, ele falou uma coisa And muito José Maria, he interessante. said something that was very interesting. Ele falando sobre a questão do vírus no He was Brasil talking about the virus in Brazil e o que aconteceu com um dos ministros and da what saúde. happened with one of the ministers of health in Brazil. Ele falou o seguinte, que o problema, a dificuldade é He said the quando difficulty é como o pescador. exists. It's kind of like a fisherman. O risco dele se apaixonar There is a pela risk rede that he will e grow não in pelo love peixe. with the net and not for the fish. E eu coloquei num contexto essa frase. And I put this phrase in context. Nós corremos um perigo às vezes. We grow a great risk sometimes. O Marcos está lembrando uma coisa, os dízimos das ofertas que nós não Marcos is tiramos. reminding us of the tithes and offerings that we didn't do today. We can do that Obrigado, afterwards, right? Não é trazendo louros para a nossa coroa, não, mas Not a to gente vê bring que gold to o our dinheiro crown, não é a but we coisa see mais that importante quando nós money is not celebramos the o most nosso culto. important thing in our service. Mas vamos orar agora pelos Let's pray dízimos, right now, pelas amen, for the tithes ofertas, and the offerings, pedindo a graça e a asking for the bênção de grace and the Deus. blessing of God. Vou pedir a Débora que I'm ore going to nesse ask Deborah to momento. pray. Father, we thank you, Lord. Thank you because you are our provider and our protector. Thank you for every job that you've given us, Lord, the opportunity to work and the health to be able to work, Father. We pray for your blessing, Father, blessing beyond measure, Father, upon each person, Lord. Father, thank you for your faithfulness, Lord. You have never let anything lack in our homes and in our tables, Lord. And we praise you for your goodness and your faithfulness in the name of Jesus. Amen. Amém, amém. A Marina vai até você. Maria's going to go near you to get the tithes and Eu só estou offerings. empolgado hoje com a palavra, né? I'm just very excited about the word today. That's why I skipped it. Faltou alguém? Anybody else? O Joabe lá atrás, Marina. Joab? Então a gente corre o risco, muitas das vezes, So de we nós, run the risk como cristãos, sometimes as Christians nos apaixonarmos pela igreja e não sermos to igreja. fall in love with the church and not being the church. Às vezes nós amamos a We igreja, love the church, mas esquecemos de ser igreja. but we forget to be the church. É a coisa mais importante It na is the nossa most vida. important thing in our lives. Semana eu estava pensando em temas da palavra de Deus. This week I was thinking about themes of the Word of God. E eu quero estar com vocês hoje pela manhã em Lucas capítulo And 3, I want to read in Luke chapter verso 3, 21 ao verse 22. 21 to 22. Lucas 3, 21 ao
ao Luke 23. 3:21 to 23. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Now it came about that when all people had been given baptism, Jesus, having had baptism with them, was in prayer when the heaven being open. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouvindo-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. The Holy Spirit came down in the form of a dove, and a voice came from heaven saying, You are my dearly loved Son, with whom I am well pleased. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli. And Jesus at this time was about 30 years old, being the son, as it seemed, of Joseph, the son of Heli. Senhor, nós pedimos, Deus, Father, we pray que o Teu Espírito, nessa manhã, for your Spirit this morning fale ao nosso coração, to speak to our hearts. alegre o nosso coração. Bring joy to our hearts, Lord. Dá graça para que possamos traduzir aquilo que Tu queres falar. Give grace so that we can translate what you want to say. Possamos sair daqui abençoados, May Pai. we leave this place Em nome blessed de Jesus. in the name of Jesus. Amém? Amen. Onde que esse tema me chamou muito a This atenção? theme really caught my attention. Você vê temas extremamente You see importantes na very Bíblia, extremely important things in the histórias Bible, fascinantes, fascinating stories. como aquela mulher Just as that woman, na beira do poço, at the e well, Jesus ali a esperando. and Jesus is right there waiting for her. A história do filho pródigo The story of the prodigal son. é um bom espaço que é dedicado àquela There's a good história. space in the Bible dedicated to that E a story. gente vai vendo várias And we see histórias, various stories, às vezes sendo mencionado por sometimes somente being um dos mentioned evangelhos. by only one of the Gospels. Mas o batismo de The Jesus, baptism of Jesus ele é mencionado pelos 4 is evangelhos. mentioned by all 4 Gospels. Isso me chamou a atenção. And this caught my attention. E nas 4 And vezes at those 4 times, é falado da presença do Filho, it's talked about do the Espírito presence e do Pai of the Son, presente naquela the ocasião. Father and the Spirit in that occasion. Há 2 momentos de grande There are 2 evidência moments of do great Espírito evidence Santo. of the Holy Spirit of God. No dia de On the Pentecostes, day of Pentecost, quando houve o derramar do where there Espírito was a Santo, pour out of the Holy e Spirit, no batismo de Jesus. and in the baptism of Jesus, Aonde que há ali a where manifestação there is a manifestation visível and do is a Espírito visible Santo manifestation of the e Holy a Spirit. voz audível There was an do audible Pai. voice of the Father. Não foi impressão. It wasn't just an impression. Muitos ouviram. Many heard that voice. Todos que estavam ali All that ouviram. were there heard that voice. Deus trovejando do céu. It's like God thundered from heaven. Como que isso é ignorado por muitos? You know, this is ignored by many people, Muito mais do que vocês imaginam. and it's much more ignored than you can imagine. Mas os 4 escritores do But Evangelho all 4 writers of the gospel, dedicaram the Gospels, tempo they dedicated a time para dar ênfase. to give a esse emphasis batismo. to this baptism. Nós conhecemos João, We know John, a voz do que clama no deserto. the voice that cries out in the desert. Diz que ele estava batizando He multidões. says that he was baptizing multitudes. O batismo de João era The semelhante baptism lá of John was ao similar batismo to prescrito por Moisés. those that were prescribed by Moses. Creio que você lembra I believe that you de que quando alguém remember pecava, tocava em algum animal that imundo, when somebody sinned or touched an animal era that was necessário que unclean, fosse ao sacerdote, que ele you fosse need to go to lavado. the priest so that you can be washed and cleansed. Então havia um tipo de animais lá So que there era were certain considerado types of impuro. animals that were considered A unclean. pessoa que tocasse no rato, And no whoever lagarto, era touched, considerado mundo. like a lizard or E something precisava like ser that, or a lavado. rat needed to be, cleansed. They needed Aqueles to be washed. judeus que estavam vindo da fé So the judaica Jews that were coming from the Jewish faith, e que se consideravam como and they impuros, considered themselves unclean. eles, diante daquela expectativa, They had the expectation eles precisavam ser that lavados. they needed to be washed. Multidões de judeus There foram were possuídos multitudes of ao Rio Jews Jordão. that went to the Jordan to be baptized. E naquele momento que eles passavam por aquele batismo de João, And at that moment that they went through that baptism of John, eles estavam admitindo que eram impuros, they were saying that they were impure, como aqueles que no passado tocassem no just as rato ou no those in the lagarto. past who were to touch an unclean animal. Nenhum deles foi rejeitado por None João. of them were rejected by John. João falava forte. John would say strongly, E ele batizou pessoas comuns. and he baptized common people. Batizou tanto judeus como soldados Baptized gentios. Jews as he did Roman soldiers. E o contexto
que a ideia que nos dá é que todos And eles se the idea of arrependeram this dos seus context is pecados. that all of them repented of their sins. Com aquela atitude, eles admitiam seus pecados. They would admit their sins and confess their sins. Todos eles pediram a Deus perdão. All of them asked God for forgiveness. A atitude deles era de quem queria abandonar os seus pecados. Their attitude there was someone who wanted to abandon their sin. E João aceitou o arrependimento deles. And John accepted their repentance. E agora chega uma pessoa, And now a person arrives, Jesus, Jesus, o qual João conhecia. the one whom John knew. João sabia quem era John Jesus. knew who Jesus was. E Jesus queria se batizar. And Jesus wanted to get baptized. Foi o único batismo que João estava It rejeitando. was the only baptism that John was rejecting. Porque ele sabia que Jesus não tinha pecado. Because he knew that Jesus had no sin. E Jesus não tinha por que se arrepender. Jesus didn't have a reason to repent. Estou falando de batismo de arrependimento. And I'm talking about a baptism of repentance. Mateus, ele diz no capítulo 3, do verso Matthew says 13 in até o chapter 14, 3, verse 3 to 14, diz que Jesus ele veio da Galileia. it says that Jesus came from Galilee. Era cerca de 4 a 5 dias de It was caminhada. about 4 to 5 days walk. Mateus 3, from the 13 e Jordan. 14. Matthew 3. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. And then Jesus came from Galilee to John the Baptist at the Jordan to be given baptism by him. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? But John would have kept him back, saying, "It is I who need to be baptized from you. And do you come to me?" Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, ou seja, se aquieta, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. But Jesus made answer, saying to him, "Let it be so now, because so it is right for us to make righteousness complete." Then he gave him baptism. João estava rejeitando ali, John ou was seja, o rejecting, arrependimento de the Jesus. repentance of Mas Jesus. por quê? But why? O Espírito Santo, eu creio que levou João a perceber que Jesus era perfeito. The Holy Spirit led John, I believe, to Jesus see era that Jesus santo. was perfect, that he was holy. Diz que não havia pecado There nele. was no sin in him. E o batismo de João And the baptism of John era para pecadores. was for sinners. Era pecadores que precisavam ser There were lavados. sinners that needed to be washed. No entanto, quando eu olho a Escritura, And when I look at Scripture, quando fala aqui que toda a multidão vinha para ser and batizada, it says that the whole multitude came to be baptized, e que Jesus também foi batizado. and that Jesus was also baptized. Essa manhã eu pergunto, querido, This morning I ask you, por que um Jesus sem pecado recebeu o batismo de arrependimento why para did perdão de Jesus, pecados? without sin, receive the baptism of repentance for the remission of sins? Eu acho muito interessante quando você colocar I think it's lá interesting foto, when you, imagem, né, do batismo de Jesus. Vamos ver se o when you look at the WhatsApp images consegue lá. of the baptism of Busca aí Jesus, like fotos on Google. do aplicativo aí, fotos do batismo de The Jesus. photos of the baptism of Jesus. Né? Vamos ver o que, If que you vai dar, Look for como that. é que vai Let's see. ser. Let's see what happens. Tempo para as It's fotos. time for pictures. Olha só, Oh, look at that. que coisa bonitinha. Só tem foto bonita, né? There's only pretty pictures, right? Nossa, aquela ali é meio That one was a estranha. little weird. Mas olha só, que coisa linda, né? Well, look how beautiful Eu that fico is. olhando assim, né? Nós vemos sempre uma multidão na beira de um You know, we rio, always see the multitude esperando ser at the river, batizado, pombinha waiting to be baptized, voando, and a são dove kind of flying flashes de around, luz. and rays Procuram of colocar da light, forma mais and linda, they né? put it in the most beautiful Que way ali poderia ser. that could have Tá happened. bom. Depois vocês veem mais em casa. Now you guys can see a little bit more at home. Mas há uma coisa que no batismo de But there's Jesus, something about the baptism of Jesus vamos dizer, é lindo, let's say that it's beautiful, porém terrível. but terrifying. O fato de que era preciso ser feito a justiça. It was the fact that justice needed to be done. Nós merecíamos We deserved o que foi sobre Jesus. what went upon Jesus. Jesus estava ali descendo aquelas águas. Jesus was going into the water. Não foi água acidental. You know, it wasn't Não foi que Jesus estava an passando e accident. He just wasn't going by and estão ali fazendo just batismo. decided to all of a sudden get Não baptized. foi
passeio inocente às margens It do wasn't Jordão. just an innocent walk towards the margin of the Diz river. que Jesus caminhou um longo tempo para ir It até says lá. that Jesus walked a long way to get to the Jordan. 70 milhas. 70 miles. Quase 3 a 5 dias de About caminhada. 3 to 5 days walk. Jesus saiu do seu caminho para ir Jesus left his especificamente own lá way to go para esse specifically ato. there for this act. Diz que João protestou fazer aquilo. It says that John protested E against that. E Jesus vira para ele e fala, olha, And Jesus turns to him and says, deixa assim por agora. let it be so right now. É preciso ser feito This is justiça. needed to be done. Justice needs to be done. Quando a gente pesquisa ou a When gente we pergunta às research and pessoas, we ask people, por que Jesus teve que se why batizar? did Jesus have to be baptized? A frase clássica que nós The classic encontramos phrase that we nas get, nossas EBDs, you know, escolas bíblicas, from the Bible schools and all é que that foi para stuff, ser exemplo. is that he went to be an example. Mas não foi só para But isso. that wasn't the only Pode reason. até ser que seja para That isso. could have been one of the reasons. Jesus, a gente sabe que na cruz do Calvário, Jesus knew ele that at levou the sobre cross, si os nossos he took upon pecados. himself our sins. Jesus, no seu batismo, Jesus, in his agora, baptism, ele now, se identifica com a he gente, identifies himself with us, se tornando um pecador. becoming a sinner. Nós descemos as águas, We go to the waters porque somos pecadores. because we are sinners. Precisamos lavar os nossos We pecados. need to wash away our sins. O apóstolo Paulo, no seu The testemunho, Apostle Paul, in his testimony, e ali estava um conhecedor da lei, and there he, ali you know, estava he knew the law. He was an expert in the law. bem conhecedor, e a palavra que ele se diz, And the word that he says, que o que ele ouviu, what he por heard, que te detens? Levanta said, "Why? e What are lava-te you dos waiting teus for? pecados." Get up and go get baptized. Go wash away your sins." Quando nós descemos as águas batismais, When we go into the waters, the baptism é para waters, lavar os nossos it's pecados. to wash away our sins. Um dos grandes mestres já One of the falecido great que eu tive, masters, he already passed Roberto away, McAllister, Robert McAllister. ele num dos seus livros ele In falava one o of his seguinte, books, he says the following: sobre a questão de quando uma pessoa aceita about when Jesus, someone accepts tem que passar Jesus, por um tempo de he provação has to go through a e time é of analisado testing, se ela é and perfeita they ou have to não, analyze se whether ela or está not that dando person is testemunho ou não, perfect or giving a good testimony. e aí então ela é aceita para And ser then that batizada. person is accepted to be baptized. Ele falava o seguinte And no he seu used livro, to say in his book, como que podemos ser perfeitos? how can we be Como que perfect? podemos vencer a How carne can we overcome se our essa flesh carne não foi if the sepultada? flesh was not buried? O apóstolo Paulo, em Romanos Apostle 6, ele Paul nos says in ensina Romans 6:25 que o sepultamento da velha that the natureza burial of the old e o nature nascimento de uma nova is natureza. the Por isso que, is the às rising of a vezes, new nature. That's why quando a sometimes pessoa não se sujeita when the person does not subject themselves ao batismo, to baptism, é muitas das vezes uma carne que it's most of the times ainda the em pé, flesh that's still reigning, que não foi that's still sepultada standing, that wasn't buried yet, e às vezes fede. and sometimes it stinks. Qual é o ato do batismo, querido? What is the act of baptism? É o sepultamento da nossa It's velha the burial natureza. of our old nature. Por que que muitas das vezes o velho homem está se levantando Why dentro is da it that gente? many times the old man, let's say, Porque the old pecados às vezes person não is se rising up again consegue inside vencer. of us? Why is it that sometimes sin overcomes us Nós não cumprimos aquilo and we don't que a fulfill palavra de Deus what the diz. Word of God requires of us? Eu acho fantástico o batismo. I think that baptism is fantastic. Eu lembro perfeitamente até hoje I meu remember batismo. perfectly the day I got baptized. Nossa, um dia um homem desceu as águas One day I was one man and the other day I was another. e eu gosto de tirar proveito disso. And I love to take advantage Eu of that. sei o que aconteceu I ali. know what happened that day. E diz que o pecado não It teria says that domínio. sin would not have dominion Quando over me nós anymore. queremos, When we want, quando nós decidimos, when we decide, nós vencemos o pecado. we can overcome sin. Foi como a palavra da pastora no It's último like domingo. Pastor's word last Sunday. O diabo lança um Pastora's pensamento. word. The devil, E se you know, nós damos throws a vazão a thought, esse pensamento, and if we give space to that nós thought, fomos fisgados e o pecado nos alcança. then sin can overtake us. Eu fui muito abençoado com aquela I was palavra, não very sei blessed vocês. by that word. I don't Essa know semana about foi you. assim. O que eu estou This week, pensando errado? I was like, oh my God, what am I thinking Deixa eu wrong? destruir os nossos Let me pensamentos errados. destroy my né? wrong thoughts. É incrível quando a gente toma It's essas incredible when we decisões. take those kind of decisions. E a gente vê o que a palavra de Deus é o que a palavra We de Deus see that diz. the word of God O truly is what pecado it says it não is. terá domínio Sin will sobre not nós. have dominion Por quê? over us. Porque o nosso homem, velho homem, foi sepultado. Because the old Não man é was ele que buried. manda mais da It nossa is not vida. the one that tells us what to do anymore. De acordo aqui com Mateus,
According Disse to que Matthew, foi para cumprir toda a justiça. it says that Jesus was baptized to fulfill justice. Significa What does that mean? que ele tomou o lugar dos It pecadores. means he took the place of sinners. É por isso que Jesus foi batizado. That's why Jesus was baptized. Ele tomou o nosso He lugar. took our place. Ele foi às águas por nós. He went to the waters for us. Assim como os cobradores de impostos e tudo mais, Just as tantas pessoas estavam the tax batizando. collectors and all these other people Jesus were falou, baptizing, Jesus Eu vou said, estar fazendo a I'm going to justiça be para a making vida de vocês. justice for your lives. Pastor, então hoje nós não precisamos mais nos Pastor, batizar? so now we don't need to Porque get Jesus já baptized foi anymore because batizado? Jesus already did that for us. Sabe o que a palavra de Deus You know nos what the ensina Word of God teaches maravilhosamente bem? us? Que nós precisamos do batismo de That we need the Jesus. baptism of Jesus. Nós precisamos. Nós precisamos. We need it. Nós nos identificamos com Ele We identify ourselves nas águas with Him batismais. when we go through the waters. Nós não podemos simplesmente banalizar We cannot o nosso simply batismo. forego our Eu fico baptism. impressionado com Paulo quando ele I'm escreve. impressed by Paul when he writes, Quem foi que moveu vocês who is it daquilo que vocês that criam? took you away from what you believed? Escrevendo aos Gálatas. No, he was writing to the Galatians. Quantas vezes nós estamos esquecendo Many essas times coisas we're tão forgetting fantásticas que these aconteceram na very nossa vida? fantastic things that have happened in our lives. Hoje existe uma mistura, Today né? there is a mixture. Tá o cristão querendo there's a cristianizar o Christian judeu, tá wanting to make the o Jews judeu be more querendo Christian judaizar and o the Jewish cristão. people wanting the Há Christians to be pastores more Jewish que não sabem se é pastors cristão, who se don't é know if they're judeu, Jewish or Christian. e mistura as festas de And todo they mundo. mix up all the festivities and all of the Vocês celebrations. são and- testemunhas. Eu amo as Look, I celebrações love you know, the israelitas. Jewish Israeli celebrations. Eu tenho lá em casa o kippah, eu tenho o shofar que o I Salum have the trouxe de shofar Israel at para home. mim. I have all sorts of Eu amo different essa gadgets. I simbologia. love the symbology of all of it. Mas é uma festa para os judeus. But it is a festival for the Jews. E nós temos as festas do And we cristão. have the festivals for the Aqui Christians. fizemos uma, Here e eu we estou did falando one, de outra and celebração, we're talking about another que é celebration o batismo. that is baptism. Tem coisa mais linda do que a Is there ceia do anything more Senhor? beautiful than the Lord's Supper? Ah, como eu amei as palavras do Paulo hoje. Paulo. You know, I love Paulo's Eu words amo today. todas as vezes Pastor que é Paul's ministra, words. tá? Deus hoje. You can minister Mas every Quando ele Sunday. falava ali, veio no meu coração que But as Jesus, he próprio was Jesus falou que um You dia know, Jesus himself said that one day isso seria celebrado this no would be reino do meu celebrated in Pai. the kingdom of my Father. Ah, gente. Como que nós perdemos a ênfase da You know, nossa vida? we lose some emphasis Das nossas of things in our experiências. lives, of our experiences. Quando Deus alcançou o nosso When coração. God reached our heart, Quando a gente cheio de emoção you know, descemos as as we filled águas. with emotion, we went into the waters, E a gente começa a esquecer and we start to forget o significado the dessas true coisas. meaning of those things in our lives. Nós precisamos trazer à nossa We memória need essas to bring coisas. those things back to our memory. Como que impacta ainda hoje a minha How it vida do impacts mesmo my life, modo. even today, in the same Quando eu way. descobri que Jesus era o When I meu discovered Salvador, that Jesus was o que my podia Savior, perdoar os meus that he pecados, could forgive my e sins, que eu não precisava fazer mais nada, that I somente didn't crer. need to do anything else, I just needed to believe. Aquilo me transformou, That transformed my life. aquilo me deu vida. That gave me life. Eu nunca mais esqueci, I nunca never mais vou forgot it esquecer again, and I will never forget o que o meu Jesus what fez. my Jesus did. Foi real, It was real. foi palpável. It was tangible. Ah, que fidelidade incrível de What an Jesus, gente. incredible faithfulness of Jesus. Como que eu vou negar algo How assim? can I deny something Que eu like this? vivi, que eu That senti, I lived, que that I aconteceu. felt, that happened to me. Não foi It emoção. wasn't an emotion. Como também não foi emoção naquele as it momento, wasn't an emotion quando at Jesus moment, desce as águas when Jesus goes e o into the Espírito waters, Santo é and the visível, Holy a Spirit voz is de Deus é visible, audível. And the voice of God is audible. Por quê?
Porque ele estava tomando o nosso because he lugar. was taking our place. Ele estava se fazendo justiça He por was nós. making himself justice in our Ele falou, place. é preciso He says, it is cumprir needed for me to toda a fulfill justiça. all the justice of God. Ou seja, era necessário In que other words, it is Jesus necessary for experimentasse Jesus o castigo da To lei. experience the punishment of the law. A penalidade da lei And exigia the punishment of the law que pecadores morressem. needed that sinners said that sinners would die. E ele estava morrendo. And that he was Mas dying só que to ele estava sem himself. pecado. But he was without E ele sin. ressuscitou. And he rose again. E essa é a nossa And identidade this com is our ele. identity with him. Quando morrermos, When we die, nós também we will ressuscitaremos, also rise assim up como again, ele just as ressuscitou. he rose up again. Nós não podemos ser We seletivos com a cannot palavra be de Deus, selective querido. with the word of God. Ou nós cremos na palavra de Deus de Gênesis e Either we Apocalipse, believe it from Genesis to ou nós Revelation, vamos continuar com a or vida we're going to continue infrutífera, with an vazia unfruitful life, an empty life, e cheia de minhoca na cabeça. and filled with worms in our head. I don't know if that's the right expression, but it worked. Eu acho que você sabe I think you know que a imagem do batismo é a morte. that the imagery of baptism is death. Quando Jesus desceu ali ao Jordão, When Jesus went to the Jordan, figurativamente ele afundou figuratively, profundamente. he, na you know, morte. he sunk into death. Então nessa manhã a gente vê So this morning we see que Jesus experimenta a maldição that Jesus experiences the curse, que era para mim e para você. which was for me and for you. Nós entendemos, We understand, como João diz, as John said, eis o Cordeiro de Deus que tira o here is the pecado do Lamb of mundo. God who took away the sin of the world. Eis o Cordeiro de Deus Here que is the tomou Lamb o of seu God lugar. who took your place. Jesus é esse Cordeiro que Jesus lavou is os the nossos Lamb of God pecados, who washed away our nossa sins, culpa, you know, nossa our vergonha. guilt, our shame. Jesus é o Cordeiro de Deus que Jesus is toma the Lamb of God, diante de Deus, de um that Deus takes irado, a before- culpa do nosso you know, pecado. that takes the guilt of our sin before the wrath of God. Jesus é punido no meu lugar. He is punished in my place. Ele é quem ele diz que He ele is é. who he says he is. Então ele foi batizado para So cumprir he was toda a baptized to justiça. fulfill all justice, Ou seja, em outras all palavras, righteousness. ele cumpriu other os words, requisitos da lei. He fulfilled the requirements A of the lei law. exigia The justiça. law wanted justice. Acho que você sabe que a imagem do I batismo é think uma you know that the imagem imagery of the de uma nova baptism, vida e retidão. it shows a new life in No seu batismo, righteousness. Jesus não só desceu ao In Jordão, the baptism, Jesus didn't just go into the water, mas também ele subiu para but he receber also o rose up Espírito to Santo. receive the Holy Spirit. Ele não somente mostrou a He morte do didn't just velho show homem, the death of the old man, mas ele também old nature, mostrou but he a also vinda do showed, novo homem, you know, the revestido coming do of the Espírito new nature, Santo. vested in the homem de Holy Spirit of justiça, God, querido. a man of righteousness. Nós sabemos que Jesus é We justo. know that Jesus is just. O que nós podemos dizer sobre a justiça de And what can Cristo? we say about the justice of Christ? Ele viveu uma vida de retidão. He lived a life Uma of vida de righteousness, obediência a ao life Pai. of obedience to the Ele Father. amava a Deus He acima de loved tudo. God above everything, E amava o próximo como and a si he mesmo. loved his neighbors as himself. Nunca tomou o nome de Deus em He vão. never took the name of the Lord Ele in vain. obedeceu, ele He honrou. obeyed him and Nunca honored cometeu him. He adultério never em committed pensamento ou adultery ação. in thought or action. Mostrou amor He showed his love por aqueles ao redor dele. for those that were around him. Compartilhou com os He necessitados. shared with those who were needy. Perfeito em todos os He was sentidos. perfect in all senses. Pela graça de Deus, And by the grace of God, a sua justiça é transferida para his nós. justice is transferred to us. Que cremos. His righteousness Esse é o is elemento. ours that who believe, Que cremos. if we believe, Para que a gente seja visto, querido, so that we can be seen como santos e puros as holy and aos pure olhos de Deus. in the eyes of God. João teve que batizar Jesus. John needed to baptize Jesus. E o mais incrível é que nos And 4 the most evangelhos incredible thing is that in all four nós Gospels, vemos as 3 pessoas da we Trindade see presentes no the batismo de the three Jesus. people of Trinity present at the baptism. Jesus está orando ao Pai, Jesus is praying to the o Father, Pai falou do céu the Father speaks from e heaven, o Espírito and Santo the Holy desceu Spirit comes down visivelmente. visibly. Agora há uma linguagem também que eu gosto. Now there's Quando eu penso no batismo de Jesus, a saying that I like about the baptism of Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus is our high priest. E quando nós olhamos a lei, And when we look at the law, era necessário que aquele It was que ia required ocupar o lugar de that sacerdote, those who were to be high priests, ele precisava ser lavado. they needed to be washed.
antes de ser vestido com as suas vestes before being sacerdotais. vested with the priestly garments. Jesus precisou ser lavado Jesus needed to be washed para o seu ministério. for his ministry. O que é o batismo para nós? What is baptism for us? É a transição, né? It is a É o transition. transporte It is a do reino das transporting trevas from the kingdom of para o reino darkness do Filho do to seu the amor. kingdom of the Son of his love. Que Jesus se batizou para ser exemplo? Did Jesus get baptized to be an example? Tinha 30 anos. You know, absolutely. He was 30 years old. Né? Yeah. Aquelas pessoas que dizem assim, There eu were não people who preciso de said, batismo, "Oh, I porque don't need to be eu não me baptized sinto because pecador. I don't feel like I'm a sinner." Jesus não era pecador também, não. Jesus Se wasn't a batizou. sinner either, but he got baptized. Quantas vezes, You querido, know, many times nós estamos indo somente até o meio do caminho? we're only going halfway. Quantas vezes nós amamos Many times we love a igreja, the church. amamos Jesus, We love Jesus, mas estamos longe da obediência? but we're far away from obedience. Como que será lá no final? How will it be at the end? Eu quero essa manhã também falar para você batizado. This morning, I want to say to you who are baptized, Quantas vezes você esquece o que foi feito na sua how vida? many times do you forget what was done in your life? E muitas das vezes está lidando com desleixo com o pecado. And you're dealing just loosely with sin. Você é nova criatura. You are a new creature, a new creation. Você foi lavado para andar em You were novidade de washed to vida. walk in newness of life. Eu vejo que raramente a gente vê nas escrituras I see that rarely we see in the scriptures Deus falando dos céus. God speaking from heaven. No Antigo Testamento ele falou lá no You Monte know, Sinai, in the Old Testament, he talked from Mount Sinai. falou com Moisés He claramente, spoke to Moses clearly. falou com Elias. He spoke to Elijah. E no Novo Testamento In the New Testament, ele fala no batismo de he Jesus. speaks at the baptism of Jesus. Ele estava ali envolvido. He was there, he was involved. Eu quero dizer para você que passou And I want pelas to say águas, to you who have gone through the waters, Deus estava envolvido no seu God was batismo. involved with your O Espírito baptism. Santo estava The envolvido Holy no seu Spirit was batismo. involved in your A baptism. Trindade estava The envolvida no seu Trinity was batismo. involved in your baptism. Por quê? Why? Porque Deus tem planos para a tua Because vida. God has plans for your life. Nós não podemos esquecer We quem nós cannot somos, forget who we are, nem por um instante. not for one instant. Nós somos embaixadores de We are Cristo. ambassadors of Christ. Nós somos pessoas lavadas, We are redimidas pelo washed seu and sangue. redeemed by His blood. O Pai se identifica com Jesus. The Father identifies with Jesus. Eu não quero ser longo nessa palavra. I don't want to take too long with this word, Duas coisas. but there are two Vocês que things. estão nos ouvindo pela internet. Those who are listening to us over the internet, Você já desceu as águas? have you been through the waters? Você já cumpriu o que diz a Have you palavra de fulfilled Deus? what the Word of God says? Felipe falando ao eunuco, lendo Now, Isaías Philip was para talking ele. to a eunuch, E ele abriu as escrituras para aquele eunuco. and he opened the scripture so that he could read from it. Ele falou, o que me impede And he de said, ser "What batizado? hinders me from me baptized today?" Ali tem água. He said, "Look, there's water right there." E diz que It imediatamente says that immediately ele foi batizado. he was baptized. Nós estamos abertos para vocês, para We are isso. querido. open to you to be Nós queremos baptized. ver você dar o We próximo want to passo. see you give the next step. Antes do, talvez seja final desse mês, início de novembro. Maybe, you know, before the end of this month or Nós vamos the ter beginning batismo. of November, we're going to have a baptism. Quem sabe você, Who knows? que um dia talvez desceu as águas e não sabia de tudo Maybe, isso. you know, one day when you went through the waters, you didn't know of all of this. Você tem plena convicção do seu batismo. Are you aware of what happened at your baptism? Se você tem alguma dúvida, If you have any doubt, desça as águas. go through the waters again. Não pense no que os outros vão dizer. Don't worry about what people are going to say. Pense no que Deus vai fazer na sua Think vida. about what God is going to do in your life. O Espírito Santo te The revestir. Holy Spirit will vest you, Você levantando das will águas surround dizendo, you.
Eu sou You're uma going to nova rise from the criatura. water saying, I am a new Jesus creation. tomou o lugar de pecadores. Jesus took the place of Ele sinners. morreu por He nós. died for Ele us. ressuscitou He por nós. rose again for us. Jesus tomou o lugar de pecadores de Jesus took acordo the com o place of plano de sinners Deus. according to the plan of God. Verdadeiramente. He truly Ele é o Cordeiro de is Deus the Lamb of que God tira o pecado who do mundo. removes the sin of the world. E a única coisa que nós fazemos quando And the only decidimos thing that we do when we é nos decide identificarmos com is Ele. to identify with Him, É nos identificarmos com is to Cristo identify Jesus. with Christ Jesus. Esse é o tempo. This is the time. Essa é a hora. This is the moment. Esse é o momento This is the de moment você tomar o próximo for you to passo. take the next step, De você valorizar for you to o que Jesus give fez worth to what Jesus naquele did dia, on that quando ele day desceu ao when Jordão, He went into the Jordan, fazendo-se justiça por mim e por making você. Himself righteousness for me and for you. Ele é o mesmo ainda, querido. He is the same, E ele está torcendo por cada um de and nós. He's rooting for each one of us. Nessa manhã, quando eu trago essa palavra para This vocês, morning, when I bring this word qual é a to minha you, expectativa? what is my Que expectation? todos que me ouvem, That everyone who's todos que listening, vão nos ouvir, everyone who will listen, possa cumprir can toda a palavra de fulfill Deus. the entire word of God. Não vamos ficar no meio do caminho. Let's not, Não vamos stay fazer pela halfway. metade. Let's not stop halfway and Vamos ser do cristãos things half. completos. Let's be full, Sabendo complete que é assim como Christians, Jesus se esforçou. knowing that this is how Aos 30 Jesus anos de did. idade, He was 30 não years tendo old. pecado, He was not, he caminhou had no 3 a sin. 5 dias, He walked 70 3 to milhas, 5 days or 70 miles naquela posição que ele tinha tomado. in that decision that he had made. Eu quero cumprir a lei. I want to fulfill Eu the quero law. cumprir as I want to escrituras. fulfill the Eu scriptures. quero tomar sobre mim And I want to take upon o pecado myself de muitos. the sin of many. Ali era eu, era você. There it was E quantos me, it mais was vierem a you, crer em and Jesus many Cristo? who will believe in the Lord Jesus. Vamos ficar de pé. Let's stand to our feet, amen.